Graça e paz, Shalom Adonai, em nome de Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é Ítalos, presbítero e também teólogo, em nome de Jesus Cristo. E hoje eu quero fazer menção e partilhar com os irmãos e as irmãs um versículo bíblico muito forte, muito rico, que ainda faz muita confusão na mente e na consciência dos leitores e dos mentores da tradução e interpretação bíblica, que muitos erroneamente erram por não examinar as escrituras e não conhecer o poder de Deus, né? Isso há muitos pastores e doutores leigos, meninos na letra e na escrita, e até por muitos teólogos, homens formados, que lhe faltou o entendimento e a sabedoria para discernir e entender. E hoje o que eu quero abordar aqui hoje é um assunto de um ministério específico, um ministério de profeta, que muitos deturbam e perturbam esse ministério por não receber os profetas e nem o dom de profecia dentro das igrejas de hoje em dia, do século 21. Será que verdadeiramente os profetas durou somente até o Antigo Testamento? Será que os profetas profetizou somente até João Batista? Será que João Batista verdadeiramente foi o último profeta dos profetas e acabou o ministério profético, a obra profética, o dom de profecia falado por Jesus em um dos evangelhos sinóticos, conhecido como evangelista Lucas, capítulo 16, verso 16, a qual ele, durante seu ministério terreno, ele faz menção da lei dos profetas, que todos profetizaram até João Batista. Mas em que ponto o Senhor Jesus estava querendo dizer que todos os profetas e a lei profetizou até João Batista? Desde aí então o reino do céu é tomado à força, né? Porque não passarás os céus e a terra, mas a palavra de Deus há de permanecer. Por que muitos recebem ministérios, obras hoje em dia, mas os profetas eles querem matar e acabar com o ministério profético dentro das igrejas, no campo missionário? Vamos ao entendimento bíblico, né? A uma exegese bíblica, a uma hermenêutica bíblica, e vamos verdadeiramente ao desfecho e discernimento dessa palavra qual Jesus, ou Cristo, né, Filho do Deus Altíssimo, que durante seu ministério terreno predisse esta palavra. Vamos ver, vamos à escrita e introdução bíblica. Livro de Lucas, terceiro livro sinótico na categoria dos evangelhos, capítulo de número 16, verso 16. Diz a palavra do Altíssimo pelo ministério de Jesus: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um só tio sequer da lei. De que lei o Senhor está falando? O Senhor está falando da lei de Moisés, a Torá, o Pentateuco de Moisés, ou seja, os primeiros 5 livros. Os profetas, quando ele quer dizer, é o testemunho dos profetas, de Isaías até São Malaquias. Então, quando Jesus disse que os profetas durou até João Batista, com um ministério específico, porque João Batista foi anunciado pelo profeta messiânico Isaías, filho de Amós, primo de Uzias, 700 a.C.,
Ele profetizou no seu capítulo 40, no seu verso 3, ele disse: voz do que clama no deserto, preparais o caminho e endireitai as veredas. E, consequentemente, no último livro dos profetas menores, chamado São Malaquias, 400 a.C., profetizou no seu capítulo 3 que o anjo do Senhor viria preparar o caminho e endireitar as veredas para o anjo da aliança, que é o Senhor. Então, todos os profetas, de Moisés até João Batista, profetizou a vinda do Messias e a sua obra, a sua bondade. E foi nos tempos do ministério do profeta João Batista, primo de Jesus, filho de Zacarias e Isabel, foi que se cumpriu que o Messias veio. Então, por isso Jesus disse, a lei e os profetas duraram até João Batista. Cristo, em momento algum, disse que os profetas terminariam em João Batista, que o ministério profético terminaria em João Batista. De forma alguma. Vemos isso quando Deus usa o profeta menor, chamado Oséias. No seu capítulo 12, verso 10, ele disse: multiplicarei as visões e proporei símbolos pelo ministério dos profetas. E no Novo Testamento, Lucas 60 e 50 depois de Cristo, vemos Lucas, autor também e escritor de Atos dos Apóstolos, um livro histórico, né, a qual ele é o autor e escritor deste livro. Vejamos que o ministério de profeta, os profetas, não acabou em João Batista. Deus ainda continua usando profetas. Lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, que Deus usou o profeta Ágapo para profetizar uma grande fome no seu tempo de ministério, juntamente já durante o ministério do apóstolo Paulo. Lemos também que em Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, Paulo chegou em Antioquia e estava ali alguns doutores da lei, ou seja, mestres da lei, e alguns profetas, inclusive citam seu nome. Se vamos agora para Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 8 até o verso 10, nós vemos que ali Filipe, o evangelista, ele tinha 4 filhas que profetizavam, que eram profetisa e exerciam o ministério de profetisa, como também Ana, filha, esposa de Simão, que era profetisa e profeta no templo, quando foi anunciado a vinda da voz do que clama no deserto e do Messias. Vemos também que Cristo continua estabelecendo profetas, ministério profético e dom de profecia. Nas epístolas de Paulo, capítulo 12, né? Deus fala ali: buscai com zelo o dom de profetizar, o dom de profecia, e logo mais abaixo ele vai dizendo ministério de profeta, que Deus pôs uns nas igrejas como apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e doutores da lei. E o Senhor continuou usando o apóstolo Paulo em concordância, em palavra responsiva a esse ministério, em Efésios capítulo 4, quando Paulo diz e afirma e confirma e testifica: e pôs Cristo nas igrejas, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores da lei. Então, de forma alguma, Deus matou o ministério profético. De forma alguma, Deus acabou com o ministério profético. E o que mais me deixa abismado é que teólogos que se diz ser doutores da lei, formados em teologia,
que tem uma boa hermenêutica bíblica, né? Traduções das línguas originais, o hebraico, o grego, o aramaico, o latim, que dizem ter uma boa exegese, que é uma boa interpretação dos textos e contextos nas suas línguas originais, erram grandemente em querer distorcer a palavra de Deus. Mas que Deus os abençoe em nome de Jesus. E fechando aqui no livro das Revelações, Apocalipse, Jesus vai dizer no livro de Apocalipse que bem-aventurados sois aqueles que guardam a profecia deste livro, e o dom de profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Que a graça de Deus vos alcance em todo entendimento e sabedoria, em nome de Jesus. Amém.